Gênesis. Capítulo 21. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e, na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E, no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: e mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: e não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada, e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e, lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos. Levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: em Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo. E fiel a esta terra em que está morando. Eu juro, e disse a Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada, e esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho. E Abimeleque perguntou: por que você separou estas 7 ovelhinhas?
Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Neemias. Capítulo 10. O primeiro a assinar foi o governador, Neemias, filho de Acalias, e depois Edequias. Em seguida, vem a lista das outras pessoas que também assinaram. Sacerdotes: Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amariá, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulam, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, do grupo de famílias de Nadade, Cadmiel. Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Líderes do povo: Paróis, Paate-Moabe, Elão, Atu, Bani, Boni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bizai, Arife, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulam, Ezir, Mesesabel, Adoque, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Anã, Anão, Maluque, Arim e Baaná. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra e nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender. Fazemos por meio deste acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: e nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que Ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor, nosso Deus, nos manda, e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo o 7º ano não colheremos o que a terra produzir e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas da lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo.
Todos os anos, nós, o povo, os sacerdotes e os levitas tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de fornecer a lenha para queimar no templo os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor, nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhermos e das primeiras frutas colhidas das nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano. E daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. E entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essa 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas que recolhem a 10ª parte das colheitas. E a 10ª parte de todas as 10º partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço, e os guardas do templo, e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus.